E o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que a expectativa é que a sabatina do indicado para a presidência do Banco Central, Gabriel Galípolo, na Comissão de Assuntos Econômicos lá do Senado, seja realizado no próximo dia 10. 10 de setembro é o dia que Galípolo passará pela sabatina, Sávia Barreto. Pela sabatina da CAE, né, da Comissão de Assuntos Econômicos, e talvez até mesmo vá direto para o plenário. E a gente observa, Joelson, uma pressa do governo a respeito desse assunto. Para que essa pressa, né? Já que Roberto Campos Neto, que é o atual presidente do Banco Central, fica até dezembro. Não tem como ele sair antes, ele tem que ficar até dezembro. Mas é uma pressa por conta da necessidade de discutir, por exemplo, reforma tributária. Tem nomeações também de nomes do governo para agências reguladoras. É uma pauta extensa e, de certa forma, o governo está de stand-by por conta do ritmo do Congresso, ligado, claro, às eleições municipais, menos sessões presenciais. Então, assim, o governo realmente não tem dúvidas de que o Galípolo vai passar, mas prefere apressar isso o quanto antes, até porque daqui a pouco começa uma discussão importantíssima, que é a sucessão de Arthur Lira e de Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco, no Senado, nem tanto, a gente já sabe qual é o nome, mas de Arthur Lira, sim, deve movimentar bastante o governo federal, mobilizar forças aí realmente para essa sucessão. Sávia, eu acabei de ter aqui um impacto quando você estava falando sobre a informação de que o Roberto Campos Neto fica até o final do ano, né? Porque eu fiz aqui as contas e falei, tem um ano inteiro ainda. Agora que eu fui ver que nós estamos 4 meses só para acabar o ano. E se em Brasília pouca coisa acontece durante o período eleitoral, nós temos, e em dezembro quase nada também, né? Então nós temos aí 2 meses de trabalhos efetivos, de articulação intensa para resolver tudo que esse país precisa em 2024, né, sabe? É exatamente isso, Joelson. Acho que você desvendou esse enigma. Por que essa pressa? Por que votar logo? Porque tem outras prioridades. Não que a nomeação do Galípolo para o Banco Central não seja importante, de fato mas tem outros assuntos prioritários. Tem o próprio Orçamento Geral da União e tem também a regulamentação dessa segunda fase da reforma tributária, que a gente sabe que ficou um pouco enganchada aqui em Brasília. É um assunto técnico denso, mas que o governo federal tem todo o interesse que seja aprovado o quanto antes. E aí, Elivaldo Barbosa, existe uma expectativa, né, do governo para que seja anunciada a vitória? Porque o anúncio de uma vitória dentro dessa sabatina já causa um impacto, e aí depois um anúncio ou início do trabalho no ano que vem, para que o governo possa ter um pouco mais de diálogo. Diálogo, você disse bem, diálogo. Não que os problemas da economia sejam resolvidos, mas diálogo, esse intercâmbio, o Banco Central, que é uma instituição independente, legalmente independente, e o Poder Executivo. Agora, é por isso que não é que haja uma pressa, é a celeridade na definição logo. Não pode demorar muito tempo, porque aí fatos são criados, declarações são reveladas, e aí acaba causando aí ruídos na relação do indicado com o Senado Federal. É importante que isso ocorra o mais rápido possível para garantir a ratificação da indicação do presidente Lula para o futuro dirigente do Banco Central. Gabriel Galípolo já disse o que tinha de dizer para o mercado, para dar uma acalmada, quando ele declarou, se não me engano, um evento, sabe, em São Paulo, que ele disse lá mais ou menos o seguinte: olha, se for preciso aumentar a taxa de juros para combater a inflação, vou propor ao Copom que faça isso, não tem outra história, não tem outro caminho. Então já deu aquela acalmada lá no mercado para controlar o câmbio, as bolsas da mesma forma, e a relação com o Planalto, ninguém tem dúvidas que isso acontece. Lula já fez rasgados elogios a Gabriel Galípolo, até um dia desses fez parte da equipe do ministro Fernando Haddad. Então agora cabe ao Senado passar lá a caneta nesse aval na Comissão de Assuntos Econômicos e na sequência no plenário. Essa declaração, sobretudo, melhora o ambiente no Senado, né, Sávia? Melhora o ambiente no Senado, né? A gente sabe que há algumas críticas, por exemplo, a gente ouviu bolsonaristas, especificamente o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, comentando, olha, será que Galípolo vai ser de fato independente, como é o papel esperado, exigido do presidente do Banco Central? Esse tipo de alfinetada, mas ninguém tem dúvida da votação expressiva que ele deve ter positiva nesse sentido. Aí já começa uma outra discussão. Quem vai para a diretoria de política monetária quer o cargo do Galípolo, e que a gente sabe que, de certa forma, já prepara, quem sabe, um futuro presidente do Banco Central. Então, assim, já começa
começam as especulações sobre os novos cargos e, claro, a posição do Galípolo nessa questão de controle da inflação, de meta, tudo isso, meta de juros que o presidente Lula tem feito tantas críticas a Roberto Campos Neto. E agora a gente vai saber, vai fazer essas críticas ao Galípolo, porque inevitavelmente em algum momento os interesses do governo vão ser contrariados, mas com certeza as críticas vão ser num tom um pouco mais ameno. E se o governo reclama da dificuldade de diálogo com Roberto Campos Neto, isso é porque eles não estão lembrando como era Roberto Campos, o avô. O avô. Esse era casca grossa, Elivaldo. Com certeza. Era uma relação duríssima, era um liberal consagrado, preparado, fez parte capacitado, de um regime de direita liberal, totalmente oposto ao pensamento dos que defendem a esquerda, e sobretudo o PT, que é o partido que está no poder. A situação mudou, assim, completamente. Com Galípolo, tenho certeza que a relação Palácio do Planalto e Banco Central será um pouco mais amena. Mais amena. Falar a respeito agora da questão que envolve o X. O ministro Cássio Nunes Marques foi sorteado relator da ação apresentada pelo Partido Novo no Supremo Tribunal Federal contra a suspensão do X no país, o antigo Twitter. Cássio Nunes Marques não faz parte da primeira turma do Supremo, que ontem confirmou a decisão do ministro Alexandre de Moraes. E aí eu pergunto, essa definição, esse sorteio, Cássio Nunes Marques como relator, pode mudar esse cenário hoje do X fora do ar no Brasil, Sávio? Pode, ele tem essa prerrogativa, vamos dizer assim, né? Mas o que é que está acontecendo no Supremo? Em geral, se toma uma decisão monocrática quando é um pedido de liminar, e nesse caso há um pedido de liminar, e em seguida essa decisão é levada para o plenário, ou para todos os 11 ministros presencialmente, inclusive é isso que pede a ação do Novo, ou então para as turmas, primeira turma, segunda turma também, para que o coletivo referende. É até uma maneira do Supremo se proteger das muitas críticas que tem recebido por conta de decisões monocráticas. Agora, o ministro Cássio Nunes foi indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, mas a gente também observa que o Supremo tem se unido a respeito dessas críticas e desse embate entre Alexandre de Moraes e o Elon Musk, que é o dono do X e também da Starlink. Então, assim, realmente paira uma dúvida agora sobre o posicionamento do ministro, mas a tendência, mesmo com essa indicação do ministro feita pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que tem feito muitas críticas a Alexandre de Moraes e um alinhamento com Elon Musk, é de manter a decisão do coletivo, é de manter a decisão da primeira turma de ontem. Ou seja, o X, o Twitter, continuar, pelo menos por enquanto, fora do ar. Elivaldo. Sabe, e o ministro Nunes Marques também tem uma característica, ele praticamente só fala nos autos, ele fala pouco, ele não tem esse ativismo político. A ponto, eu encontrei com ele recentemente aqui na Assembleia, na entrega de um título de cidadania de um ministro do STJ, aí quando eu encontrei, lembrei aqui dos tempos que ele circulava em Teresina, no Bela Vista, enfim, aí, ministro, uma falinha aqui, uma falinha, ele, não, me desculpe, Elivaldo, mas desde quando eu assumi o Supremo Tribunal Federal, eu nunca concedi uma entrevista, uma sequer entrevista, nunca dei declaração de absolutamente nada. Mas, pela circunstância aí comentada pela Sávio, eu também sigo aí a relatora. Eu acho que dificilmente essa tendência mude, não só pelo posicionamento do ministro Alexandre de Moraes, mas pela decisão colegiada da primeira turma, e aí tem um peso considerável, Joelson. Para mudar é possível, mas é mais difícil. Sávio, por favor. Não, concordo totalmente, né? Porque a gente entende que nesse momento há uma divisão, eu diria, bem marcada ideológica entre aqueles que defendem a posição do ministro Alexandre de Moraes e aqueles que são contra. É uma decisão técnica, mas também política. E nesse caso, o ministro Cássio Nunes Marques, ele tem feito em muitas decisões um apelo técnico. Ele puxa para essa técnica, mas ele também atende a um sentimento de corpo, um sentimento de colegiado. Então, hoje, na Bolsa de Apostas aqui de Brasília, a tendência é de manutenção. Agora, da decisão da primeira turma. Agora, é uma discussão importante e talvez o ministro abra dentro da decisão dele a possibilidade aí de uma conversa, de um diálogo para saber como é que o X, como é que Elon Musk vai poder, de fato, talvez começar a pagar as multas que foram impostas pelo judiciário brasileiro, que podem ser questionadas, esse não é o ponto, mas as decisões precisam ser cumpridas, e também colocar um representante legal aqui no Brasil. Então, abrir aí talvez uma porta de diálogo seja a oportunidade dessa ação do Novo. Pois é, eu estou aqui acessando o Twitter, o antigo X, ainda é possível ver aqui a capa da plataforma, mas não são carregadas as postagens que você faz no seu próprio perfil. Existe a informação de que pode ser interrompido totalmente ainda essa semana. Vamos acompanhar o que é que vai acontecer aí no futuro.